Marcos capítulo 11, e o versículo é o de número 12. Quem encontrou, diga amém. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: você é folha ou é fruto? Jesus, quando ele sai de Betânia, fala que ele teve fome. Ele teve o quê? Fome. Depois de um dia de pregação, um dia de cura, libertação, onde ele curou muitas pessoas de enfermidade, de doença, do mal interior. Mas fala que só quando Jesus saiu de Betânia, ele nota que ele estava com fome. No versículo de número 13 fala: e Jesus viu de longe uma figueira que tinha folha. Jesus ele pega, vai até esta figueira em busca de um fruto. E quando ele chega nesta figueira, ele não encontra nada, a não ser folhas. Eu quero que você entenda que uma figueira, primeiro ela dá o fruto, para depois aparecer as folhas. Vamos repetir? Primeiro dá os frutos, para depois das folhas. Então, quando Jesus ele viu aquela árvore, aquela figueira cheia de folhas, ele já entendeu que logo ali teria frutos. Mas quando ele chega naquela figueira, o que ele somente vê é só folhas, não tinha fruto. No versículo de número 12 fala: e no dia seguinte, quando saíram. Se você tivesse uma caneta aí, se você não tiver, peça para alguém que está do seu lado. Você vai riscar embaixo: saíram. Qual é a palavra? Saíram de Betânia e teve fome. Então, o que eu quero que você entenda no versículo de número 12, que Jesus, depois de um dia de pregação, depois de um dia de libertar pessoas do mal, libertar pessoas de enfermidade, depois de Jesus fazer maravilhas e prodígio, só no momento que Jesus saiu de Betânia, aí ele notou: olha, não é que eu estou com fome? Depois de um dia exaustivo, depois de um dia de pregação, depois de um dia de libertação, aí ele nota, depois que ele simplesmente sai de Betânia, aí que ele vai notar que ele estava com fome. Vocês entenderam alguma coisa, sim ou não? Dá para ser alguma pregação em cima disso, irmão? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Olha o que eu escrevi: temos que sair da discussão para pensar sobre o assunto. Jesus ele só notou, pastora, que ele estava com fome quando ele saiu de Betânia. Porque enquanto ele estava em Betânia, ele notou que estava com fome. Só depois que ele saiu. Sabe quando você entra em uma discussão, em uma briga, que está todo mundo querendo falar? Não, é melhor fazer. Aí o outro: não, é melhor não fazer. Não, é melhor assinar. Não, não assina não. É melhor pensar direitinho. Não, entrega logo. Não, entrega não. Você já viu esse alvoroço? Que todo mundo quer falar ao mesmo tempo e cada um quer dar uma opinião diferente?
Até que chega alguém e fala, cala a boca. Aí todo mundo fica, igual que vocês ficaram aí comigo, né? Com cara de espantado. Olha, eu vou me retirar. Para os mais ricos, eu vou lá na Paulista, eu vou lá num restaurante, eu vou esfriar a cabeça, então quando eu voltar, eu vou tomar uma decisão. Para nós aqui, eu vou entrar dentro do quarto, fechar a porta. Não dá para ir muito longe, né, pastora? Né? Não dá para nós ir muito longe. Ó, vocês ficam aí, eu vou entrar lá no quarto, eu vou pensar sobre o assunto, e quando eu sair do quarto, eu vou decidir o que eu vou fazer. Vamos ler de novo? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve... Só nessa hora que ele notou que estava com fome. Então, se você estiver dentro de uma discussão, logo você vai entender que você não vai resolver nada naquele momento. Que está tudo muito eufórico, muito agitado, todo mundo falando. Então é a hora de você dizer assim, olha, vamos parar um pouquinho? Eu vou entrar no meu quarto, eu vou me retirar, eu vou refletir sobre esse assunto. Eu vou trazer uma solução para este problema. Mas enquanto nós ficar discutindo se vamos, se ficamos, se damos, se não damos, a gente não vai sair para lugar nenhum, não vai resolver nada. Então Jesus está ensinando o quê? Que tem momentos que é melhor você sair para refletir sobre aquilo que você está passando. Jesus está dizendo, não tome decisões no momento do alvoroço. Vai ter momentos que você vai ter que, sim, se retirar do problema, se retirar da confusão, se retirar da briga. E no momento que você sair, você vai refletir sobre aquele assunto. Você vai pensar os pró e os contras, sem ninguém interferir na decisão que você vai tomar. É você e você. Você e Deus dentro do quarto. Você vai decidir, sem influência de ninguém, a decisão que você tem que tomar. Você já viu pessoas dizer assim que parece que as pessoas que estão do lado de fora, parece que vê coisa com quem está dentro? Quem está do lado de fora do problema, parece que tem uma visão diferente do assunto. Porque elas estão olhando do lado de fora. A visão dela é outra, pastora. Então, ela tem uma expectativa daquele assunto diferente daquele que está envolvido no meio do assunto. A pessoa que está do lado de fora vai dizer, nossa, era só fazer isso, eu já resolvia tudo. Mas no meio do alvoroço, no meio daquela confusão, ninguém consegue se entender. Então, é melhor que você se retire. Entra dentro do quarto, fecha a porta, apresenta ao Senhor o que você está passando e Deus ele vai te dar uma solução. Versículo de número 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão, porque não era tempo de figo. A palavra de Deus está dizendo, e vendo de longe. Então Jesus, ele viu de longe ou de perto? Então Jesus não precisa chegar perto de você para saber como você está passando. De longe ele já percebe. É igual quando um casal, um marido e mulher que se conhece bem, não precisa do marido falar nada. A mulher tendo uma intimidade com seu esposo, logo ela vai perceber, tem alguma coisa errada. Os filhos que estão do lado, mas o papai não falou nada? Não, mas ele não está bem, tem alguma coisa errada. Dá para notar pelo semblante, alguma coisa aconteceu. Mesmo que a pessoa não fale nada para você, você tendo intimidade com ela, você vai perceber, não está legal. Aconteceu alguma coisa no trabalho, aconteceu alguma coisa na rua,
não está bem, ele não é assim. Então Jesus, para poder ver eu e você, não precisa dele estar perto, de longe ele já nota. De longe ele vai ver eu e você, com quem você fala, com quem você anda, aonde você está. Não precisa dele estar do seu lado. De longe ele já nos vê. E você crê que Jesus hoje, ele ficou o dia inteiro com os olhos em cima de você? Só te olhando? Os olhos olhando para você e também as mãos sobre a sua vida. A sombra das asas das suas mãos, guardando você de toda obra maligna. De todo projeto, porque o inimigo, todos os dias o inimigo ele vem com um projeto contra nossas vidas. Para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, para tentar colocar uma tristeza no nosso coração. Então Jesus, ele estava com as suas mãos sobre a sua vida, te guardando de todo o mal na data de hoje. Mas os seus olhos também estavam olhando para você. E ele não só vê o exterior. Nós conseguimos ver o exterior, mas Deus, ele vê o exterior e vê o nosso. Ele vê também o nosso interior. Aí muitos dizem assim, Deus não está aqui, né? Não estou vendo ele. Mas Jesus, ele está lá de cima. E ele está olhando os seus passos, ele está olhando os seus pensamentos, ele está olhando as suas atitudes. Acredita que Jesus estava olhando você hoje? Pastora, e teve gente que nem notou que Jesus estava olhando. Porque tem pessoas que quando elas são más e elas querem se beneficiar de alguma coisa, e ela vê algo fácil, elas fazem assim, ó. Tem ninguém olhando. Aí o que ela faz? Ela percebe que ninguém está vendo, ela, ó. Só que tem alguém lá de longe mesmo, tá te olhando, irmão. A gente pensa que não tem ninguém olhando para nós, mas tem um que está 24 horas olhando para você. Então não adianta você ficar assim, ó. Será que Jesus está aqui? Será que Jesus está aqui? Meu Deus, cadê Jesus? Será que ele está aqui? Jesus vai te ver de longe. Ele vai te ver, mas você não vai ver ele. Tem gente que já ficou preocupada hoje. Já ficou preocupada, pastora. Falando, meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Jesus estava olhando para mim. Tem gente que ficou preocupada agora. Aproveita a oportunidade que você entendeu que Jesus estava te vendo naquela hora, naquele momento. Você achou que ninguém estava te vendo. Aproveita essa oportunidade e peça perdão para Deus. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu achei que ninguém estava olhando para mim quando eu fiz aquilo. Eu achei que ninguém notou, eu achei que ninguém reparou quando eu falei aquilo. Mas Jesus, ele está olhando para os seus filhos. E ele ficou o dia inteiro olhando para você. Então aproveita a oportunidade e peça perdão para Deus. E amanhã, faça melhor. Lembre que sempre Jesus vai estar olhando para você. Amanhã, faça diferente, porque Jesus vai estar olhando para você. Amanhã, seja mais crente. Amanhã, seja mais filho. Amanhã, seja mais servo, porque Jesus, ele vai estar olhando para você. E vendo de longe uma figueira. Se você tiver de caneta, você vai colocar, riscar embaixo o vendo. E agora eu quero que você risque embaixo figueira. A figueira vai representar para nós pessoas. Amém, irmãos? Então a figueira vai representar para nós pessoas. Então, vendo de longe uma pessoa que tinha folhas.
As folhas vai representar para nós vestes. Vai representar para nós roupa. Amém, irmãos? Então, vendo de longe uma pessoa que tinha roupas, foi ver se nela acharia alguma, e chegando a ela não achou senão folhas, ou senão roupas. Então, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele foi até a figueira para ver se encontrava alguma coisa. Mas para nós, tem pessoas que vão até você para ver se tem alguma coisa. Porque as folhas que você veste mostra que tem fruto. Não é sobre isso que nós estamos pregando? Folhas e frutos. Então a pessoa, ela vai olhar para você procurando algo que pudesse saciar a necessidade dela. Ela vai olhar para você e falar: nossa, olha como que ela está cheia de folhas. Olha a vestimenta dela. Pode ter certeza, é pastor. Olha as vestimentas, é pastor. As folhas mostram que aquela pessoa, ela está bem vestida, que ela está bem apresentável. Olha aquela ali, a irmã ali, ó. Não, o jeito que ela se veste, pode ter certeza, deve ser uma missionária, deve ser uma obreira. Olha o jeito que ela se veste. Então vai chegar pessoas que vão até você pelas suas vestes. Então aí você não é nem obreiro, nem pastor, nem cooperador, mas é um membro. É uma pessoa que frequenta a igreja, é uma pessoa que toma santa ceia, é uma pessoa que é dizimista, que é ofertante. Então, as suas folhas, a sua roupa, vai mostrar para as pessoas que você é uma serva de Deus, que você é uma filha de Deus. E essas pessoas, por causa da sua veste, elas irão até você para ver se tem algum fruto. Como estão entendendo? Vamos ler de novo. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma, e chegando a ela não achou senão folhas. Roupa de crente, fala como um crente, tem jeito de pastor, tem roupa de pastor, tem jeito de obreiro, tem roupa de obreiro, mas quando chega só vê que tem folha, não tem fruto. Quando a pessoa ela vai até você acreditando que tem fruto, só tem folha. Tem cara de crente, mas não é. Se veste como crente, mas não é. Tem jeito de filho de Deus, mas não é. As vestes mostram que é crente. Anda até com a Bíblia debaixo do braço. Mas só tem folha, não tem fruto. Vai chegar pessoas que elas irão ao seu encontro por causa da sua veste, por causa da maneira que você se comporta, acreditando que quando elas chegarem até você, elas não vão só ver folhas, mas vão ver frutos. Mas ela só vai encontrar folha. Só vai encontrar folha. Eu não sei se é num trabalho, eu não sei se é na rua, no meio da família. As pessoas estão olhando a maneira que você se veste. E muitas estão dizendo: está mudando, está ficando diferente, está deixando aquelas roupas que, não é? Está colocando uma roupa mais comportada. Está parecendo uma mulher de Deus realmente. Está parecendo uma serva de Deus. As pessoas de dentro da tua casa vão olhar para você e falar: meu Deus, não é que está mudando mesmo? Está largando tudo, abandonando todas aquelas coisas, aquelas velhas práticas. E por causa das suas vestimentas, elas vão até você pedindo uma oração. Elas vão até você para receber uma palavra. Só que ela vai perceber que não tem frutos. É pessoas que ela mostra para todo mundo que é crente, mas as atitudes
deixam a desejar. É pessoas que falam que são obreiros na casa de Deus, mas as suas atitudes não condiz com aquilo que ela fala. Ela fala que é obreira, mas a atitude não condiz. Ela fala que é uma serva, mas as atitudes não condiz. Ela fala que é uma filha de Deus, mas as atitudes não. Ela fala que é uma coisa, mas a atitude é outra. Só tem folha. E vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de... A aparência está enganando muitas pessoas. Cuidado com a aparência. O que você tem que olhar não é a aparência, não é as folhas, é o fruto. Jesus, ele sente fome, ele vê uma figueira cheia de folhas, logo ele entende, tem frutos. Só que quando Jesus ele vai até a figueira, ele vê que não tem fruto, só folha. Então tem pessoas que elas vão chegar até você por causa da sua vestimenta, acreditando que tem fruto, ela vai entender que não tem frutos. O que você está preparando para dar para essas pessoas que estão em sua volta? Só folhas? Mas Jesus está perguntando, cadê os frutos? Não adianta ter aparência de crente, não adianta ter jeito de crente, não adianta você falar como filho de crente. É o fruto que vai mostrar quem você é de verdade. É o fruto que vai falar quem você é de verdade. Eu e a pastora, nós temos o costume de todo final do ano, a gente passa a virada de ano dentro da igreja. Tem pessoas que passam a virada de ano pulando 7 ondas, né, pastora? Tem pessoas que passam o final de ano com vestes brancas. Tem pessoas que passam o final do ano com uma arruda, com um pé de coelho. Tem pessoas que passam o final do ano entrando com o pé direito. Mas eu e a pastora, nós temos o costume de toda virada de ano, nós passar dentro da igreja. Enquanto as pessoas estão lá fora vendo os fogos de artifício, nós estamos dentro da igreja, ou de joelho, ou adorando ao Senhor. Eu me lembro que uma certa feita, nós indo para uma igreja, ali nós era só visitante. A gente não era pastores, a gente não era membros, nós era somente visitantes. Então a gente ficou sabendo que ia ter o culto da virada, na nossa ia estar fechado, vamos para lá. Nós se arrumamos, né, pastora? Chegamos lá, eu, a pastora, minha filha, e assim que nós colocamos o nosso pé na porta da igreja, eu ouvi alguém dizer, olha, chegaram. Então, né, para mim, disse alguém, né? Quem chegou? Os pastores chegou. Não foi? Os pastores chegou. Então, eu continuei seguindo o meu caminho, mas eu imaginei atrás de mim aquele alvoroço dos obreiros, né? Ai, o pastor chegou, o pastor chegou. E aí a gente ficou procurando um lugar no meio da igreja, a igreja estava cheia, né? Procurando um lugar para sentar, a gente achou um cantinho, a gente sentou, aí os obreiros, ai, não é o pastor. Aí o pastor começou a disfarçar, né? Anda para os lados. Mas por causa da aparência, eles acreditaram que nós éramos pastores da igreja. Eu me lembro também que quando... Nós estamos falando de aparência mesmo. Quando eu era do mundo, e nós fomos para uma festa, eu e mais alguns amigos meus, até um deles já está falecido já. E a gente estava sem dinheiro para entrar na festa. E estava aquela fila enorme lá no caixa, todo mundo comprando a passagem, né? O ingresso para entrar ali. E eu falei, agora vamos entrar como nesse lugar, né? Sem dinheiro nenhum. Foi arranjar uns dias de penetra, né? Aí nós tivemos uma ideia. O amigo meu era
meio altão, e ele estava com uma jaqueta do Santos, ele ficou bem mais grande ainda, né? Bem maior. Eu falei, vamos falar que a gente é segurança. Aí nós chegamos lá, boa noite. É que nós somos o segurança aí do Rum de MC. E nós vamos cobrir ali o evento aí. É por onde que nós ainda? Por aqui mesmo, lá por trás? Aí alguém gritou lá atrás, né? Deixa eles entrar, eles são segurança dos cantores. Aí nós entramos bem sério, né? Entramos lá dentro da festa. Estava lá dentro, bem sério assim. Aí daqui a pouco veio um rapaz, né? Falei, descobriu que a gente não é segurança. Ei! Aí a gente já cruzou o braço assim. Aí antes ele falava assim, ó. Se quando eles chegarem, você avisa pra nós, tá bom? Aí eu não sei nem o que ele ia falar. Aí eu fiquei com a mão na boca assim e falei, meu Deus, eles caíram nessa. Aí ficamos a noite inteira na festa e eles acharam que nós era a segurança do Rum de MC lá dos cantores. Então, a aparência, ela engana. Então, você tem que tomar cuidado, irmão, para você não só demonstrar a aparência para as pessoas. Você tem que ter, além da aparência, os frutos. Abre aí, pastora, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Gálatas 5, e o versículo é o de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Lê de novo, pastora. Mas o fruto do Espírito... Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que eu e você temos que ter. Então, se você já está com as folhas, também tem que ter os frutos. Porque não vai adiantar você só ter folhas, mas a atitude é como pessoas lá do mundo. Não vai adiantar você ter folhas, mas a sua fala é como uma fala de pessoas que são do mundo, como uma pessoa mundana. Não vai adiantar você ter folhas, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas você não tem mansidão, você não tem temperança, você não tem domínio próprio, você não tem paz. Então, além das folhas que é a sua roupa, também tem que ter os frutos. A aparência está enganando muitas gente. Pastor, abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, e o versículo é o de número 7. Versículo 7. Achou? Pode ler. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém, irmãos? O Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência, não considere as suas folhas, nem a sua altura, pois o rejeitei. Então não é as folhas,
mas é os frutos. Se você não quer ser rejeitado por Deus, não se preocupe somente com as folhas, mas principalmente com os frutos. Porque é os frutos que vai mostrar se você é verdadeiramente filho de Deus ou se você não é filho de Deus. Então, o que vai mostrar para nós, pastora, quem nós somos, não é o terno, não é gravata, não é roupa social, não é vestido até os pés. O que vai mostrar se você verdadeiramente é filho, é os seus frutos. Aí eu te pergunto, que fruto vocês têm dado? Hoje o que nós mais vemos é pessoas com folhas que estão dando maus frutos, maus testemunhos. Volte lá em Marcos capítulo 11. No versículo 13. E vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo. Não era tempo. Então por que Jesus foi até essa figueira se não era tempo? Por causa da aparência. Mostrava que tinha, mostrava que era, mostrava que poderia dar algum fruto, mas não era ainda tempo. Então, o tempo vai mostrar para as pessoas quem você é de verdade. O tempo vai mostrar se você só é folha ou se também tem frutos. As pessoas, elas enganam 1 ano, 2 anos, mas vai chegar o tempo que vai se manifestar se você é somente folha ou se você tem os frutos. Porque é no momento da adversidade que vai mostrar se você é folha ou fruto. É no momento da luta que vai mostrar se você é folha ou fruto. É no momento de uma contenda que vai mostrar que você é folha ou é fruto. Se no meio de uma briga você vai se irar ou se você vai tentar trazer a paz. Se você vai trazer mais contenda ou se você vai tentar trazer a paz. Quando a pessoa ela vai tentar te enfrentar e você não vai vir com 7 pedras na mão. Mas você vai trazer uma mansidão naquele lugar, porque você tem os frutos. Então vai chegar momentos, situações na sua vida que até você mesmo achava que você tinha fruto, mas no momento da adversidade você percebeu, meu Deus, só tenho folha. Porque não era para mim ter falado isso, não era para mim ter dito isso, era para mim ter contornado a situação, era para mim ter trazido paz no arraiar. Mas o que eu fiz? Coloquei mais lenha na fogueira, coloquei mais contenda, coloquei mais briga, coloquei mais discussão. Aí você vai perceber que até hoje você estava se enganando a si mesmo, achando que você tinha folha e fruto, mas você só tinha folha. Então vai chegar o tempo que será revelado quem você é de verdade. Na hora que vier alguma adversidade, é nessa hora que você vai ter que lembrar tudo aquilo que você tem aprendido aqui nessa casa. E você vai dizer assim, no momento da briga, eu tenho que trazer paz aqui nesse lugar. Eu tenho que trazer uma palavra mansa, tranquila, não trazer mais lenha na fogueira, não trazer mais contenda, mais briga. É isso mesmo, bate mesmo, joga para fora. Não, você tem que dar frutos de mansidão, frutos de paz. Aí chega no domingo à noite, glória, glória, aleluia. Aí Deus está lá de cima. Ela é somente folhas. É nesse momento, irmão. Versículo 14. E Jesus falando disse, não vamos continuar no 13 ainda. E vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. Versículo 14. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto.
e os seus discípulos ouviram. Jesus sabia que tinha figo na figueira? Ele sabia que não tinha. Mas sabe o que ele estava fazendo aqui, pastora? Querendo ensinar os discípulos para não ser igual uma figueira, igual pessoas que têm aparência de crente, mas não é. Fala como crente, mas não é. O que Jesus quis ensinar para que os discípulos não viessem ser como aquela figueira, que só tinha a aparência, mas não tinha frutos. O principal eles não tinham. Quantos querem o fruto do Espírito Santo?